Você está ouvindo esta voz agora. Mas quem está ouvindo? O que é essa parte de você que observa, pensa e sente? Será que a consciência é apenas um produto do cérebro? Ou será que o universo sabe que existe? Desde os tempos antigos, essa é uma das perguntas mais profundas da humanidade. De Sócrates a Einstein, de monges budistas a neurocientistas modernos, todos tentaram responder o mesmo mistério. O que é a consciência? Como algo material, como o cérebro, pode gerar algo imaterial, como o pensamento e a percepção? Do ponto de vista da ciência, a consciência é um fenômeno emergente, nascido da complexidade estonteante do nosso cérebro. Imagine uma rede de aproximadamente 86 bilhões de neurônios, cada um formando milhares de conexões. É nesta vasta e intrincada teia de comunicação que a nossa realidade interior toma forma. A ciência descreve este processo como o resultado de neurônios se comunicando em padrões complexos através de sinapses, liberando neurotransmissores que criam uma cascata de atividade elétrica. Cada pensamento, cada emoção, cada memória é uma sinfonia eletroquímica única. No entanto, mapear essa atividade é apenas parte da história. A neurociência pode nos mostrar qual parte do cérebro é ativada quando vemos a cor vermelha ou sentimos alegria, mas não consegue explicar esses processos físicos se traduzem na experiência subjetiva e qualitativa de ver o vermelho ou sentir a alegria. Este abismo entre o cérebro físico e a mente experiencial é o que o filósofo David Chalmers famosamente apelidou de o problema difícil da consciência. É o mistério central que nos desafia. Como é que a matéria se torna ciente de si mesma? Podemos medir impulsos elétricos, escanear o cérebro, identificar regiões associadas à visão, fala e emoção. Mas não sabemos como esses impulsos se tornam a sensação de ver o vermelho, ouvir uma música ou sentir amor. É como se o cérebro fosse o hardware, mas ninguém entende direito o software que roda dentro dele. A busca por uma explicação para a consciência nos leva a um território onde a ciência e a filosofia se encontram. Como processos físicos no cérebro geram nossa experiência subjetiva? Para desvendar este enigma, surgiram teorias fascinantes, cada uma oferecendo uma janela única para a natureza da mente. Uma das mais proeminentes é a teoria da integração da informação, ou TII. Ela sugere que a consciência é uma consequência da forma como um sistema processa informação, emergindo quando ela é integrada de maneira unificada e irredutível. A teoria propõe uma medida para a consciência chamada Phi, que quantifica o nível de integração de um sistema. Quanto maior o Phi, mais consciente o sistema é. Isso abre a possibilidade de que não apenas cérebros, mas talvez até sistemas de inteligência artificial complexos, possam um dia alcançar alguma forma de consciência. Em um campo diferente, a hipótese quântica, popularizada por Roger Penrose e Stuart Hameroff, propõe que a consciência não nasce da computação clássica entre neurônios, mas de processos quânticos dentro dos microtúbulos de nossas células cerebrais. Eles argumentam que esses microtúbulos podem sustentar estados de superposição quântica e que o colapso orquestrado desses estados dá origem aos momentos de experiência consciente. Essa teoria ousada conecta o cérebro diretamente à estrutura fundamental da realidade, sugerindo que nossa mente opera nas mesmas leis que governam o universo subatômico. E há quem vá ainda mais longe, com uma ideia conhecida como panpsiquismo. E se a consciência não for algo que surge em sistemas complexos, mas sim uma propriedade fundamental do próprio universo? Assim como a massa ou a carga elétrica, a consciência, em uma forma rudimentar, estaria presente em toda a matéria. Desde um elétron a uma rocha, cada partícula possuiria um elemento de experiência interna. Nós, humanos, não criaríamos a consciência do zero. Nossos cérebros apenas a amplificariam e organizariam. Nessa visão, o universo não é um lugar inanimado que acidentalmente produziu a mente,
mas um cosmos inerentemente consciente, se conhecendo através de nós. Essa ideia se chama panpsiquismo, a hipótese de que tudo no universo possui algum grau de consciência, desde uma partícula subatômica até uma estrela. Nesse modelo, o universo seria um imenso organismo pensante, e nós, pequenas partes dele experimentando a si mesmo. Carl Sagan já dizia: somos o universo contemplando a si próprio. Mas e se a nossa suposição mais fundamental sobre a realidade estiver invertida? E se a ordem causal for exatamente o oposto do que a ciência convencional nos diz? Alguns filósofos e físicos contemporâneos, como Bernardo Kastrup, propõem algo ainda mais radical, que a consciência não é um produto acidental da matéria. Pelo contrário, a matéria é que surge da consciência. Nesta visão, conhecida como idealismo, o universo não criou a mente é que criou o universo. A consciência é a realidade fundamental, o tecido do qual tudo é feito. O que chamamos de mundo físico, as estrelas, as pedras, a água, seriam, na verdade, as aparências externas de processos mentais. Pense nisso como um sonho. Dentro do sonho, tudo parece perfeitamente sólido e real. Mas a substância fundamental de tudo é a mente do sonhador. Para os idealistas, o cosmos inteiro é como um grande pensamento ou um sonho de uma consciência universal. Essa ideia encontra um eco surpreendente em certas interpretações da mecânica quântica. O famoso problema da medição sugere que as partículas não possuem propriedades definidas, como uma posição exata, até serem observadas. É o ato de medir, de um observador consciente interagir com o sistema, que parece forçar a realidade a escolher um estado. Para os idealistas, isso não é um paradoxo. É exatamente o que esperaríamos se o mundo material fosse uma representação dentro da consciência. A observação não apenas revela a realidade, ela a concretiza. Talvez a resposta esteja entre o microscópico e o infinito, entre o cérebro e as estrelas. A consciência pode ser o elo que une tudo, o ponto onde a ciência e a espiritualidade finalmente se encontram. O que é a consciência? Talvez seja o próprio universo acordado, olhando para si mesmo através de nós. Curta, inscreva-se e continue explorando comigo os mistérios que unem o cosmos, a mente e o ser.